Amigos, bem-vindos aos nossos estudos semanais da obra Nosso Lar, de autoria do espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, semanalmente às 21h45, sempre às terças-feiras. O nosso canal pessoal apresenta esses estudos que fazemos da obra Nosso Lar. Américo Sucena e Orson Peter Carrara, juntos, somos amigos há muito tempo, e estamos vivendo esta oportunidade tão feliz de comentar, de estimular o estudo desta obra notável que deu origem aos demais livros assinados pelo conhecido espírito André Luiz. Vários capítulos já foram gravados, já estão à disposição, e hoje nós estamos no episódio número 10, capítulo 10, no Bosque das Águas. Assim como nos capítulos anteriores, na descrição do YouTube desta gravação, você também encontra o poema específico deste capítulo, da nossa amiga poetisa de Florianópolis, Santa Catarina, Ilza Godin, que está conosco dentro desse trabalho, oferecendo a inspiração dos seus poemas. Américo Sucena, 10 capítulos, é uma conquista, é um marco, hein? Ou nossas saudações aos ouvintes e espectadores do canal do Orson. Realmente, acho que conseguimos chegar ao capítulo 10, mas ainda tem muita coisa pela frente, pelo jeito. Tem muita coisa. Muito bem, Américo. Este capítulo tem o nome No Bosque das Águas. André Luiz teve o seu interesse crescendo nos processos todos de vivência ali na colônia Nosso Lar. Inclusive, ele se refere já no primeiro parágrafo desse capítulo sobre o interesse nos processos de alimentação. Elísias o convidou para uma viagem, para uma visita ao grande reservatório da colônia. E verá, diz o Lísias, que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Américo, aí também uma outra referência à existência de recursos estruturados no plano espiritual. Aqui, o nosso Lísias se refere à existência de água no mundo espiritual. De fato, essa referência é importante, porque a água é um fluido fundamental na natureza de qualquer planeta. Nós devemos encontrar água aí nos planetas, na busca que o homem faz por vida semelhante à vida na Terra, e nós vamos ver que esse fluido ele está presente. É uma das coisas mais interessantes, porque ela é o dissolvente natural da natureza, né? Ela que dissolve os elementos da natureza. E, portanto, e dá vida a ela, né? Sem água, a vida no planeta, a vida vegetal, a vida animal e a humana seriam impossíveis. Portanto, é um recurso imprescindível. Muito bem, muito interessante falar sobre esse recurso. E o André, bastante curioso, acompanhou o enfermeiro. E chegaram a uma praça muito bonita, com toda a sua beleza, que ele já estava habituado a ver e a descrever, tem descrito para nós aqui nos capítulos a maravilha natural das organizações estruturadas da colônia. E, para surpresa de André Luiz, o Lísias vai dizer: esperemos o aerobus. Aerobus. O que seria isso, Américo? Então, o aerobus é um veículo que permite transportar as pessoas na região da cidade, que na época tinha 1 milhão de habitantes, e quem tem 1 milhão de habitantes, naturalmente, isso se esparrama por uma área muito grande. Portanto, por que existe o aeróbus, se os espíritos, por exemplo, volitam? Então, nesse mesmo livro, ou melhor, na obra de André Luiz,
se não me engano, nos dois próximos livros, há uma referência interessante, porque os espíritos têm realmente, alguns espíritos têm realmente a capacidade de volitação. O que é volitar? É se deslocar no ar, sob comando da mente, com o corpo perispiritual. Mas acontece que nem todos os habitantes de nosso lar detêm esta capacidade. Então, eles são obrigados a usar esse recurso para movimentação. Não é todo mundo que, por exemplo, comunica com o pensamento. A gente sabe que os espíritos se comunicam com o pensamento, mas tem gente que precisa da palavra falada. Então, é uma limitação natural. Na medida que o progresso se faz, o sujeito vai dispensando tudo que é acessório. Então, não precisa de veículo para se deslocar, não precisa de telefone para falar à distância com alguém, porque isso vai sendo incorporado ao perispírito. Mas não são todos os que têm essa capacidade lá em nosso lar. E esse nome esquisito de aeróbus, ele foi o nome que André Luiz ouviu do Lísias, e como eles chamam esse veículo, ele lembra um carro de metrô, mas não estão juntos com outros carros. Ele é separado, né? É uma unidade só. Ou melhor, tem várias unidades, acredito, mas eles andam separados. Lembra um pouco um funicular, né? Um carro de metrô mesmo. Anda a muita velocidade e a uma altura de 5 quilômetros. Quando ele está em deslocamento, anda muito rápido e ele não precisa de rua, ele anda pelo ar, né? Uma cidade futurista até certo ponto, nosso lar. É interessante, porque eles estavam ali, mal refeito da surpresa, e surgiu, como você disse, um grande carro, que, como você se referiu, parecido com o trem do metrô, mas independente, são várias unidades independentes entre si e com bastante espaço interno para suspenso do ar, quer dizer, não utiliza rodas, é como se fosse um ônibus-avião, parecido com um ônibus-avião, com uma grande velocidade, né? Desceu até para o embarque dos passageiros, e André Luiz teve aquela curiosidade natural, como qualquer pessoa teria, como nós teríamos naturalmente, de observar aquele elemento, aquela máquina estranha, diferente, pelo menos, às suas referências. Era uma máquina não conhecida na Terra. É muito interessante essa afirmação, não conhecida. E um material flexível, tinha um enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na tolda. Até porque o nosso desenhista aí, o Mozart Couto, na visão dele, né, colocou no desenho, conforme ele pôde retirar das palavras descritas por André Luiz, construiu esse desenho que nós temos a oportunidade de ver nessa gravação, e que se tratava de um veículo de transporte. Quando você falou aí, Américo, que o espaço era mais largo, não é que nem o nosso metrô, que fica todo mundo amontoado, nossos metrôs brasileiros aqui, é que lá eles já sabiam da pandemia, né? Então puseram bastante espaço para não haver aglomeração. É bom dizer também, Orson, que esse é um dos serviços, os serviços de transporte, a gente já mostrou uma tela, portanto, trânsito e transporte estão sobre responsabilidade da governadoria, ela que é responsável por esse serviço. Ela oferece aos habitantes do nosso lar, dentro da colônia, esse serviço. Isso não quer dizer que não haja veículos que possam sair da colônia, e menores. Aliás, há essa referência no livro seguinte, Os Mensageiros, um veículo pequeno que também usa campos magnéticos para se manter no ar, ele não precisa de roda, e que vai levar André Luiz, uma instância intermediária entre nosso lar e a crosta. Há essa referência também. Mas o desenho que Mozart Couto fez, Orson, ele já colocou o aeróbus no Parque das Águas, que é o local em que Lísias está levando André Luiz para falar exatamente sobre a importância da água. No comentário anterior, o nosso Américo se falou sobre o deslocamento dos espíritos que ainda têm necessidade de transporte,
Porque quando nós chegamos no mundo espiritual, nós estamos absolutamente condicionados às referências terrenas. Não seremos capazes de simplesmente pensar e imediatamente nos transportarmos para outro lugar. Nós podemos imaginar aqui mesmo, se tivermos que ir a algum lugar, nós temos que nos transportar. E os espíritos recém-chegados ainda estão limitados pelos condicionamentos vindos, trazidos do planeta. Então, esse detalhe é muito importante para não causar estranheza a existência de um veículo que transporte os espíritos desencarnados. E André vai dizer que o veículo se movimentava em grande velocidade, que ele não podia nem fixar os detalhes das construções que eram vistas, né, do interior do veículo, mas houve um deslocamento de aproximadamente 40 minutos, demonstrando que uma boa distância percorrida, porque ele fazia pequenas escalas, mas, igualmente, era uma grande velocidade que utilizava. E nessas paradas, quando ele observava a natureza em volta, novamente, aquela admiração pelas belezas naturais que estavam levando eles ao Bosque das Águas, como citado pelo Américo aqui na descrição. Sempre a beleza da paisagem. E o detalhe, né, Américo, havia música dentro desse veículo. Havia música, né? Essa referência, Orson, a respeito do aeróbus em grande velocidade, me lembrou uma circunstância muito curiosa de um companheiro que esteve no Japão fazendo palestras espíritas, e ele gosta muito de fotografia, então pegou aquele famoso trem-bala para ir de um canto ao outro do Japão e deixou a sua máquina de fotografia numa malinha, assim, no chão do carro, e ficou apreciando a paisagem. Realmente ele tinha uma certa velocidade, imagino que menor que essa aí, porque ele conseguia ver a paisagem. E aí aconteceu uma coisa estranha, muito curiosa. Ele viu o Monte Fuji, ele estava na janela, vamos supor, do lado esquerdo, e viu o Monte Fuji à sua frente. E o que ele fez? Bem, vou tirar uma foto do Monte Fuji. Né? Enquanto ele abaixou para pegar a máquina fotográfica e voltou, o Monte Fuji já tinha passado, já estava lá atrás, ele tinha que virar para fotografar de tão rápido que era o trem-bala. E quando ele fala aí que não dava para fixar direito a paisagem, acho que é mais rápido ainda. Tem que ficar esperto quando você pega um trem-bala, né? Mas é interessante o que você está dizendo, Américo, porque, veja bem, esse amigo que esteve lá, que nós conhecemos, né? Esse amigo, ele não tinha referências do trem-bala, ele tinha referência do metrô, dos trens de São Paulo. Né? É a mesma situação, olha que comparação interessante, porque ele não tinha referência, a referência dele era a nossa velocidade. Aí chega lá e pega um trem-bala, quer dizer, é outra referência que a gente, quando vai pela primeira vez, pelo menos você não sabe. E é o que está acontecendo com o André. Ele está numa situação muito diferente aqui. Ele está numa situação inédita para ele, né? Se surpreendendo com as novidades que surgem durante a viagem. Interessante, Orson, você lembrou uma coisa interessante de comentar. Nós sabemos que, na obra de André Luiz, há a seguinte referência. Quando você sai de um núcleo na vida espiritual para vir à Terra, você dá baixa nesse núcleo. Já falamos sobre isso. Né? Já falamos. E a pessoa vem para cá. E quando volta, tem que dar entrada lá, mesmo que a pessoa mude de núcleo depois, mas tem que voltar lá para dar baixa. Isso fica bem claro no livro Obreiros da Vida Eterna. Bem, acho que a gente podia comentar também, Orson, um pouquinho a respeito do rio, porque, de repente, na paisagem, e aí o Mozart também colocou o rio para economizar desenho, e já colocou o aeróbus aí do lado do Rio Azul, que corta a cidade de Nosso Lar. Isso também é estranho para André Luiz. E eu lembrei o que eu ia falar, é o fato de que, na vida espiritual, a gente já teve várias vezes, mas repare que ele volta lá e não lembra absolutamente de nada. Ele vai entrando em contato de novo com aquilo tudo. Se reencarnar outra vez, ele também vai esquecer isso aí, apesar de que, de alguma forma, isso está registrado.
Mas é interessante porque ele realmente não lembra, ele não reconhece nem as pessoas que ele considera que já conhece, que é o caso de Lísias, é o caso da mãe dele, que vai entrar nessa história logo mais. Ele não lembra, mas dentro dele tem alguma coisa, olha, acho que eu conheço essa pessoa de algum lugar. O esquecimento do passado também é importante em esferas próximas da crosta, porque muita gente vai se encontrar lá e também não deve lembrar de coisas passadas que não eram boas, coisas típicas de planeta de expiação e provas, né? Você falando de esquecimento do passado, né, Américo? Você nos faz lembrar desse assunto que está em O Livro dos Espíritos, sobre a importância do esquecimento do passado para o reencarnado, que somos nós, que não temos lembrança consciente de nada, né? Como se estivéssemos aqui pela primeira vez. E agora você se refere ao esquecimento do recém-desencarnado, que é uma realidade enfrentada pelos espíritos. A memória do desencarnado é a memória recente da sua última encarnação, mas mesmo assim com grande dificuldade às vezes, até porque aqui nós esquecemos as coisas, às vezes faz um esforço danado para lembrar. Imagine depois uma situação nova. É. De qualquer forma, o fato é que ele estava à frente de um rio. Isso é Isso. interessante, porque de onde vem isso aí, né? É porque está escrito lá na obra de Kardec, o mundo espiritual é uma criação, e, portanto, Isso. tem em matéria mais rarefeita tudo que tem aqui. É claro que dali para cima, para as outras esferas mais evoluídas, a natureza vai ficando cada vez mais simples, mas não é complicada, enfim. Mas nós precisamos desse terra a terra, vamos dizer assim, para não haver uma disruptura, né, muito grande, tem que ter uma transição. Então, ele vê lá um rio de grandes proporções, ele não fala da largura, não fala do comprimento, e faz uma referência, mas não nesse capítulo, e que o rio vem de instâncias. É como se as estruturas das esferas espirituais se interpenetrassem. Então, o rio sempre sai do lado maior para o lado menor, por gravidade. O rio se move por gravidade, não tem nenhum motorzinho atrás para empurrar a água, né? E ele vem desaguar aqui no mar terrestre, diz o André, renovando as energias do mar e mantendo a qualidade do mar. A gente não entende bem como é que é isso, mas... Eu ouvi uma frase, Américo, que ouvi algum palestrante falar numa live, não vou me lembrar onde, e quando e nem quem falou isso, mas achei muito interessante. A gente sabe disso, mas às vezes você ouve uma frase bem feita, construída, e você guarda, né? Então, o nosso palestrante dizia que Deus criou o universo, mas, ao mesmo tempo que criou, ele mantém o universo. A sua presença, as suas leis, o seu acompanhamento do cumprimento das leis mantém o universo. É muito interessante e vem ao encontro do que você está dizendo aí sobre esse desaguar no mundo terrestre. E aqui no Rio Azul, ele também destaca no texto que ali é o grande reservatório da colônia, né, referindo-se àquele local que estão visitando. E ele fala do trajeto do rio, que atravessa a cidade, depois passa por alguns canais de distribuição e depois retornam sempre limpos, sempre renovados, carreando inclusive as energias mentais. Isso é de uma importância fundamental nisso tudo que estamos estudando. Ele vai dizer mais à frente no livro, e nesse mesmo texto, nesse capítulo, que essas caixas de distribuição, a gente vê aqui em empresas que cuidam da água, né? As Sabesps aqui da região do estado de São Paulo e outras por aí. O tratamento de água é feito em grandes tanques, né? Depois eles voltam a circular para os encanamentos. E aqui eles fazem o tratamento da água e devem recolher uma parte da água para o uso caseiro, né? A água tem que sair de algum lugar. Eu imagino que saia do rio, como acontece aqui também na Terra. Ela sai de uma nascente, de alguma coisa assim. Deve haver poços artesianos também lá, porque a natureza é semelhante. Ela é mais sutil, mas ela é muito semelhante. Não, até porque ele diz que a água está sempre límpida, né? É uma água limpa, renovada.
E ele diz que é um dos raros serviços materiais, do ponto de vista da colônia, ligados ao Ministério da União Divina. O Ministério da União Divina refere-se às ligações com os planos maiores. No entanto, ali é o Ministério da União Divina que cuida desses serviços. Muito interessante essa observação. Apesar de ser um trabalho material, eles carregam recursos dessa comunicação com esferas superiores. Quem imaginaria uma coisa dessa, né? Você vai dizer assim, né? Mas o médium precisa viajar muito. Chico Xavier, ele esteve na vida espiritual, porque começou a escrever o livro, achou aquilo tudo muito estranho. E olha, estamos falando de um médium de gabarito, não é um médium que está chegando agora, é um médium de gabarito. Ele teve uma tarefa, ninguém escreve 530 livros sem ter gabarito para isso. Mas então ele desconfiou que isso não pudesse existir. Por quê? Porque esqueceu completamente o passado. Então o Emmanuel o leva durante o sono para conhecer a cidade, para que ele não tivesse dúvida com relação aos mecanismos que ia encontrar, porque senão ele teria muita dificuldade de aceitar e escrever. Depois que ele viu aquilo funcionando, falei, mas isso é verdade mesmo. Repare que ele não lembra absolutamente nada da vida espiritual, sendo que ele veio de lá. Não quer dizer que ele veio de nosso lar, deve ter vindo de esferas acima, mas ele devia conhecer esse mecanismo antes de reencarnar. Reencarnou, esqueceu tudo. Você citou aí a qualidade do espírito que utilizou-se do corpo que foi conhecido como Chico Xavier, a personalidade de Chico Xavier. Ele, que é o Chico, com todo o seu cabedal, sujeito também a essa lei do esquecimento. Pobre de nós, né, Américo? Porque um médium desta qualidade, desse quilate, também sujeito a tudo isso. Imagine a gente, então. Então, mas ao longo da vida, o Chico foi lembrando as coisas de Isso. outras vidas, inclusive. Então, quem conheceu o Chico na intimidade, conhecemos algumas pessoas que tiveram essa possibilidade, ele se lembrava de outras vidas. Uma companheira nossa do centro, que o conheceu e tinha uma certa intimidade, sempre que chegava perto dele, ele dizia assim, fulana, Barcelona, lembra de Barcelona? Ele estava lembrando de outras vidas encarnado, mas ele não conseguia lembrar, quando começou a escrever o livro, em 43, da vida espiritual. Interessante isso, alguma coisa a ser estudada ainda. O texto do André aqui no livro, no próprio capítulo que estamos agora estudando, ele vai dizer que, normalmente, nós, os seres humanos, nem sempre damos e conhecemos ou cogitamos seriamente da importância da água. Você tem uma frase para compartilhar com a gente, né, Américo, de grande importância neste raciocínio da importância da água. Então, a frase é de Lísias, e que diz que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Então, não é à toa, por exemplo, que a homeopatia se utiliza da água para, em diluições sucessivas das substâncias curativas, ficarem apenas com a energia dela, aquela diluição que os remédios homeopáticos apresentam. Você vê, a água aceita aquilo com uma certa facilidade e distribui aqueles elementos energéticos da medicação que nos favorece aqui na Terra. Aqueles que sabem e usam esse recurso conhecem muito bem os efeitos disso, sobretudo para doenças renitentes, alergias, alguma coisa que se repete no tempo, né? A medicação homeopata é muito interessante. Américo, inclusive, na sequência dessa frase que você citou, o Lísias vai dizer que a água é empregada como alimento e remédio. Está se referindo ao plano espiritual ali nas explicações a André, mas nós podemos trazer essa questão à nossa realidade física aqui. No uso que nós fazemos da água, é indispensável, como você disse no começo do nosso comentário, a água é indispensável, nós não vivemos sem a água, é impossível viver sem a água, com toda a sua múltipla utilidade. Mas, pensando na questão fluídica, em que a frase foi ventilada aí, poderoso para os fluidos de qualquer natureza, nós, os espíritas, estamos habituados a utilizar a água fluidificada. Por exemplo, no fato de quando você for tomar um copo de água, mentalizar aquilo que você está ingerindo. Ou, ao tomar um banho,
você utilizar-se das águas que caem sobre o corpo, aquele momento que você está com a cabeça pesada e desejando libertar-se das preocupações, da pressão em torno. Quer dizer, a água tem um papel fundamental na cura até, na limpeza, não só limpeza física, mas limpeza do ambiente também, Limpeza e psíquica. espiritualmente considerado. Limpeza psíquica, né? A gente podia fazer oração enquanto está tomando banho, né? Isso. Que é um momento em que a água ajuda a carrear, como faz a referência que o André fez, ou o Lísias fez, do rio passando pela cidade, ele carreia, ele leva aqueles elementos menos nobres dos pensamentos, ele limpa mesmo. Isso acontece aqui, né? Só que a gente não sabe disso, então joga esgoto no rio. Agora, há países em que isso já foi eliminado, né? Todo mundo respeita o rio porque sabe da importância dele. Nós vamos fazer isso também, e nós vamos respeitar os nossos rios, e não jogar papel na rua, não jogar copinho de plástico, garrafa plástica, tampinha, papel de bala, porque isso vai chegar no rio. Eu gostei muito de encontrar no texto, Américo, quando eu fui ler aqui o texto para a nossa gravação de hoje, encontrar enumerado aqui pelo texto, pelo Espírito, né, as qualidades da água que fornece-lhe o corpo físico, a chuva lhe dá o pão, o rio organiza-lhe a cidade. Essas comparações são muito bonitas de serem vistas e pensadas. A gente não para raciocinar nisso, na utilidade deste elemento chamado água, que nos serve a vida, é um instrumento mesmo em favor da qualidade de vida, em favor da sobrevivência. E até como ele diz aí, o rio organiza-lhe a cidade. É muito interessante. Os homens perceberam que os rios seriam de grande utilidade na organização das cidades. Porque precisavam beber água, então se fizessem a cidade longe do rio, iam ter que andar até lá, porque nós estamos falando das primeiras cidades no planeta, né? Então, as cidades, normalmente, elas nascem exatamente próximas a rio. Depois tem problemas, como inundações, porque não cuidam suficientemente da absorção com o asfalto, com as calçadas, sem deixar espaço para a água escoar, ela vai se acumular e vai inundar muita casa por aí. Mas esse é um processo, nós vamos aprender a fazer casas de uma maneira que não sofram inundações, né? Reservando o piso, por exemplo, o piso que a gente chama de calçada, e deixando que a água penetre, né? Não cimentando as calçadas, né? Isso nós devemos aprender a fazer. Aliás, alguns já sabem, algumas cidades já têm isso, exatamente para diminuir a chance de inundação. E até a coleta de água de chuva é algo que as cidades ainda deverão utilizar. Já existe, mas está muito modesto, ainda muito tímido. Américo, tem uma frase muito importante aí que nós vamos compartilhar com os nossos telespectadores, referindo-se aos resíduos que a água carrega. Você tem uma frase muito bonita aí. Você quer ler para a gente? A água no mundo não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também expressões da vida mental. E é engraçado porque a gente não imagina que ela carrega também as expressões da vida mental. A gente não sabia disso. Então, veja como o Criador, ele concebeu o universo com todas as leis e não ensinou para ninguém, mas deu a inteligência, a vontade e o pensamento para o homem descobrir. E esse é o prazer de viver, você descobrir coisas a cada instante. Então, nós não sabíamos que isso acontecia, vem uma revelação espiritual e fala disso. Então, para aqueles que vão administrar cidades, né, já fica essa informação, quando eles aceitarem André Luiz, ou a obra de Chico Xavier, vão encontrar uma referência importante. Nós vamos cuidar, então, muito mais dos rios. É muito importante citar uma questão até ambiental, isso, em favor da coletividade, da vida humana. Mas, Américo, quase encerrando o capítulo aqui, nós estamos com quase 30 minutos, e você selecionou para a gente uma frase fenomenal de Agar, do livro Dicionário da Alma, psicografia do próprio Chico, de 1964, quando esse livro foi publicado. É fantástica essa frase para o objetivo desse capítulo.
Essa frase é do espírito que assina o nome de Agar, está no livro Dicionário da Alma, publicado em 1964, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. E diz assim: se você está doente e desalentado, veja só, doença e desalento, peça a bênção do Senhor para o copo de água fria, que lhe atenua a sede, porque da fonte superior fluem substâncias de paz e restauração para quantos pedem socorro. Então, é comum, agora na pandemia, Orson, as pessoas perguntarem: e agora, como é que eu vou levar a minha garrafinha de água fluida no centro? Se o centro está fechado, não precisa levar no centro. Põe a garrafa do lado, ou o copo d'água, faz a prece, deita, quando acordar, toma água. A água vai ser fluidificada pelos amigos espirituais. Algumas pessoas perguntam: mas precisa destampar a garrafa? Não precisa, os fluidos, eles penetram por dentro da garrafa e ficam alojados exatamente nesse solvente universal que é a água. É claro que os fluidos, o termo correto é fluidos, não fluido. Fluidos é participo passado do verbo fluir. Mas os fluidos, né, que é uma forma de energia, eles são referência na obra de Kardec, porque esse é o recurso que os espíritos usam para magnetizar, para minorar dores e aflições. E eles são e podem ser colocados na água para que a pessoa ingira a água. Portanto, a medicação está lá. Lembra bem a medicação homeopática que nós conhecemos, usando a água como veículo principal. Érico, essa frase aí me faz lembrar, eu vou compartilhar com os amigos que estão assistindo aqui, uma coisa que talvez eu nunca tenha dito em público, mas a frase sugere. É uma experiência pessoal. Eu tenho o hábito, é um hábito pessoal esse. Toda vez que vou tomar um copo de água, que vou ingerir um copo de água, eu mentalizo aquela água recheada de fluidos que me façam bem, que elas possam carregar dentro dos próprios elementos que a constituem, né, recursos para o meu bem-estar, para a minha saúde. É um hábito que eu pratico há muito tempo, e só ao ingerir a água eu mentalizo aquela água sendo saturada desses elementos que podem me fazer bem. E quero compartilhar isso com os amigos, porque qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode mentalizar essa fortificação, essa fluidificação da própria água. Muito bonito isso. Não precisa do centro espírita, né? Isso. Qualquer amigo espiritual que saiba manipular fluidos, ele pode fazer a fluidificação das nossas águas, né? Quando a gente faz o Evangelho no lar, é só deixar a aguinha ali também, os espíritos vão fluidificar. Mas eu queria lembrar, Orson, uma ação da ciência, uma descoberta da ciência, o Dr. Masaru Emoto, um engenheiro japonês, que descobriu que a água realmente é muito sensível aos pensamentos, à música. Ele fez várias experiências, e uma delas, por exemplo, ele, usando uma água poluída e fotografando a estrutura da água, a estrutura molecular, ela lembra um hexágono. Na água líquida não dá para ver isso, e também na água vaporizada também não. Mas na água gelada, você consegue, ao microscópio, perceber os cristais de água. Então, ele fez essa experiência, antes e depois. Água poluída, fotografa a água já gelada, para que apareça, e não tem uma forma adequada, o cristal de água, quando ela está poluída, ela está desorganizada. E fez também experiências com a prece e a música. Deixou a água ouvindo música e recebendo uma prece, uma enviação superior, e a água se organiza. E depois de congelada e fotografada, ela mostra o cristal, para que as pessoas tenham essa ideia. É claro que esse trabalho já é conhecido de muitos, mas aqui é apenas uma referência. A ciência já faz essa pesquisa e ela pode ser reproduzida, né? Ela pode ser reproduzida por qualquer pessoa. Basta ler o que ele fez e ter um microscópio com um aumento razoável da imagem para poder fazer isso. Américo, isso que você está dizendo aí está no último parágrafo, no finalzinho do capítulo. Exatamente o que você está dizendo. A água será nociva nas mãos perversas, sendo utilizada, por exemplo, para a produção de um veneno, digamos, né?
útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênçãos, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. O André ficou a pensar com essa consideração de Lísias. Que poder tem a água, né? Mas isso tudo é concepção do Criador, que por amor deixou tudo isso à disposição. Não fez nenhum manual, né? Ninguém nasce com um manual do que fazer. Mas nos deu inteligência, o pensamento e a vontade para exatamente com essas potências da alma, e todo ser tem, mesmo que ele esteja no princípio do processo evolutivo, até nós e os espíritos superiores, todos eles têm a capacidade de pensar, a vontade, a capacidade de fazer coisas, e a inteligência, que é para fazer as coisas serem descobertas. O universo é cheio de mistérios que podem ser descobertos. Muito bem. E com isso, nós encerramos esse episódio, para retornarmos na próxima semana, às 21h45, na terça-feira, com a série de estudos do livro Nosso Lar. Será o episódio número 11, capítulo número 11, Notícias do Plano. Um grande abraço a você e até a próxima semana. Até mais. Saudações e até a próxima.